Olá. Um projeto de lei na Assembleia Legislativa permite que animais domésticos de pequeno porte sejam levados por seus proprietários no transporte coletivo estadual, como os trens, metrô e ônibus intermunicipais fora do horário de pico, situação que hoje é proibida por decreto. Atualmente, só os cães-guia têm esse tipo de permissão, uma vez que os donos dependem dos animais. A liberação já acontece na cidade de São Paulo, nos ônibus municipais. E este é o tema do programa em discussão de hoje, com os nossos convidados. O deputado Celino Cardoso, do PSDB, autor do projeto, Simone Regina Gatto, ativista animal, Maíra Pereira Vélez, vice-presidente da Comissão de Direito Animal da OAB São Paulo, e Silvana Fedeli Prado, fundadora da ONG Patas Terapeutas. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa em discussão. A liberação dos animais de estimação no transporte coletivo divide opiniões. Veja na reportagem. O melhor amigo do homem vem ganhando cada vez mais espaço. O Brasil é o quarto país do mundo com maior número de animais de estimação. São mais de 106 milhões. A proximidade com os animais, que muitas vezes são verdadeiros companheiros, vem fazendo a sociedade se adaptar à presença deles. Em alguns shoppings e restaurantes, já são bem-vindos. Júlia faz parte desse grupo. Ela é a dona do Tango. O passeio diário é sagrado, mas quando precisa levar o bichinho para algum lugar... A gente não tem carro, então fica bastante complicado transportar para ir num veterinário, nos finais de semana, quando a gente quer ir num parque, ou então quer fazer um programa diferente com a família. Muitas vezes a opção é deixar ele em casa, e principalmente porque não tem como transportá-lo, porque é bastante complicada a logística para levar de um lugar para o outro. Esse é um dos pontos que levou à criação da proposta de lei do deputado Celino Cardoso, do PSDB. Se for aprovada, animais domésticos de pequeno porte poderão ser transportados em trens, metrôs e ônibus intermunicipais. Eu sou a favor, desde que realmente as pessoas tenham assim, uma noção, que seja bem regulamentado, porque... para não atrapalhar. Cada um no seu lugar, animal no seu lugar e pessoas em outro. Se tiver um local só para eles no metrô, tudo bem. Mas agora misturar gente com animal eu não acho legal, não. Eu tenho uma bebezinha de 3 meses, uma Shih Tzu, né, que eu ganhei, eu sou apaixonada, né? E eu perguntei no metrô se eu pudesse levar no metrô dentro da caminha, sabe aquelas bolsinhas, né? E o rapaz falou que não, que é proibido. Enquanto o metrô não está liberado para os bichinhos, os paulistanos já têm uma outra opção para transportar os animais de estimação. São os ônibus municipais. Essa lei foi aprovada em março desse ano e tem as mesmas regras a serem seguidas. O animal precisa pesar até 10 quilos, precisa estar em uma caixa apropriada e pode utilizar o transporte apenas fora dos horários de pico. Já vi. Já vi. Passarinho, gato, cachorrinho, de pequeno porte, né? Mas já existe. Nunca vi ninguém usando ônibus aproveitando dessa nova determinação, que já não é mais tão nova. Lito é presidente da ONG Natureza Informa e vê o quanto a medida vai trazer benefícios aos donos dos animais. É legal que seja garantido o direito de ir e vir das pessoas e de seus animais. Eu, como biólogo, pensando no bem-estar do animal, né, é bacana que a gente garante que ele tenha uma viagem mais curta, né, porque o metrô é muito mais rápido, né, ele tem uma viagem mais curta e cause menos estresse ao animal. Eu sou a favor, porque aí elas podem colocar na bolsinha e elas vão comigo, a Belinha e a Meg. Deputado, como é que o senhor abraçou essa causa? O que é que prevê exatamente a sua proposta de lei? Bem, primeiro a gente precisa entender bem qual é o papel do deputado, né? O mandato legislativo, ele é representativo, né? Então, nós representamos a população que nos elegeu e, dessa forma, a gente está sempre atento a todas as reivindicações, aos pleitos, né? O que não se dá somente no pedido de uma infraestrutura melhor, de você lutar pelo desenvolvimento da sua região, dá também em caso de pleitos como este, né, que eu recebi da Simone, que era para elaborar um projeto de lei. Logicamente, quando a gente recebe, e não é uma coisa incomum de você receber ideias para projetos de lei, você tem que analisar esse projeto e até mesmo ver se você concorda, se é viável, né? E nesse caso, eu entendi que era uma reivindicação justa, né?
Até porque a própria Simone, ao me procurar e pedir que eu elaborasse esse projeto de lei, ela apresentou um abaixo-assinado com mais de 3.000 assinaturas, que faz parte do projeto hoje. Então eu vi que era realmente um anseio da população de uma maneira geral, e eu que também tenho afinidade com os bichinhos em casa, nós temos 4 cachorrinhos, né? Eu entendi que era justo e pesquisei, inclusive, a lei municipal que já existe, e entendi que essa lei, esse projeto que hoje já é lei na cidade de São Paulo, ele estava assim bem estruturado do ponto de vista das exigências, das regras para que fosse feito o transporte desses pequenos animais no transporte público a nível estadual, né? E nós precisamos entender que até mesmo existindo essa lei a nível estadual, ela tem que existir também a nível estadual, porque hoje a região metropolitana, você liga uma cidade com a outra. Quer dizer, você vai pegar São Paulo, está ligado com São Caetano do Sul, que está ligado com Mariporã, com Franco da Rocha, com Osasco, né? Então, muitas vezes, a pessoa tem o benefício dessa lei dentro da cidade de São Paulo, mas ele depende de pegar 2 transportes, um é municipal, o outro é intermunicipal. Né? Então, de qualquer forma, eu acho que é necessário que a gente fizesse essa lei, foi necessário que a gente fizesse, e a gente espera realmente que os meus pares aqui na Assembleia tenham essa visão também, que possam aprovar e que a gente possa realmente fazer esse projeto se transformar em lei para que as pessoas que realmente não têm condução possam transportar os seus bichinhos de estimação, né, quando necessário. Simone, o deputado destacou o abaixo-assinado, que também acompanhou aí a sua proposta, né? 3.000 assinaturas, já tem mais que isso? Como é que acho que ela já tem mais. Quando ela me procurou, tinha cerca de 3.000. Eu tenho uma petição online também e tenho o de papel e já temos mais que isso. Ou seja, é bastante gente nessa situação de ter dificuldade em fazer o transporte do bichinho. Sim, eu vivo isso há mais ou menos uns 3 anos. Eu entrei na Justiça, na Defensoria Pública, pleiteando esse direito, que é um direito certíssimo, porque como eu posso socorrer o meu animal e, ao mesmo tempo, cometer crimes de maus tratos? Porque colocar um animal doente dentro de uma bolsa para levá-lo ao socorro veterinário, o que é isso? Eu não entendi bem o que era isso. Você não tem carro? Não. Depende do transporte público? Sim. Como é que você faz para levar o Paçoca? Paçoca. Na realidade, o Paçoca, nós estamos com ele, a minha família, há 4 meses, há 2 meses, aliás. Ele foi adotado no hospital público veterinário, que o dono abandonou, disse que não queria, porque ele tinha ficado paraplégico. E nós estávamos lá com uma outra cadelinha e nos apaixonamos por ele e acabamos pegando ele. A primeira luta foi a minha Barbie, que já morreu até, faz 8 meses que ela morreu, e eu levava ela disfarçada de bebê. Então, eu fiz um sling e fui tendo a ideia e levava. E nesses quase 3 anos no hospital, eu já vi cachorros chegarem até desmaiados no hospital, sufocados. Imagina um calor e o animal dentro de uma bolsa fechada, para não ser descoberto dentro do metrô. E do trem, e os transportes que eu pego. Eu pego lotação, trem e metrô. As pessoas escondem o animal para poder fazer o transporte. Sim, e hoje, quando as pessoas criticam a liberação do transporte público, que não querem se misturar com esses seres, eu digo assim, vocês já conviviam com esses animais, só que de uma maneira cruel. Porque quantas vezes você deve ter sentado ao lado de uma pessoa com uma bolsa e dentro estava um animal sufocado? Então as pessoas acabam que vendo de uma outra maneira. Porque a gente não quer passear com os nossos animais, a gente quer o direito de socorrê-los. Como é que eu posso explicar para o Paçoca, um gatinho paraplégico que foi abandonado pelo dono e chegou super desacreditado dos humanos e que agora, com muito custo, voltou a acreditar nesses humanos, que eu tenho que colocá-lo dentro de uma mala e sufocá-lo num caminho do hospital? Que eu tenho que ir sempre, porque ele está fazendo fisioterapia, acupuntura, e eu tenho que estar sempre levando ele. É difícil. Acho que ele não se sente tão mal quanto eu. Essa maneira cruel de socorrer esses animais me deixa indignada. Até porque levar um animal dentro do transporte público
de maneira clandestina, escondendo o animal, isso também é crime de maus tratos. Pode ser considerado assim? Eu sempre deixei claro isso. Eu sou uma proprietária que cometo todos os dias crimes de maus tratos com o meu próprio animal, devido à proibição. Horários reduzidos, graças ao projeto do deputado, algumas coisas vão mudar nesse entendimento, porque a lei diz que eu posso socorrer meu animal das 10 às 4. Mas e as cirurgias? E os tratamentos que dependem disso? A maioria das vezes é 7 horas da manhã. Então, assim, algumas coisas já estão mudando. Silvana, agora você, me fale desses desafios também, de quem precisa levar o animal doméstico para o transporte público. Como é que é a sua situação com a sua cadelinha Chanel? No nosso caso, nós temos os animais terapeutas que eles vão para hospitais, vários hospitais de São Paulo, asilos, residenciais. E muitas vezes eu trabalho com voluntários, com seus próprios animais. E muitas vezes os voluntários não têm carro, têm um animal excelente para trabalhar, para levar todo esse benefício para dentro das instituições e não tinha como. Essa possibilidade dessa nova lei vai garantir que, assim, eu tenho voluntários de Guarulhos, de Valinhos, que eles vêm de carro. E isso, às vezes, o trânsito de São Paulo estressa demais. Indo pode vir de metrô, as pessoas que podem vir de ônibus, isso vai facilitar muito o nosso trabalho e vai desestressar os animais para poderem fazer um trabalho melhor dentro das instituições. Ou seja, a medida ela beneficia, ela apoia uma atividade que você desenvolve, que é levar para os pacientes nos hospitais a terapia animal. Exatamente, é isso mesmo. Ainda nós estamos com 10 quilos, mas nós temos animais com mais quilos, então vamos com calma, né? Como o deputado falou, vamos com calma. Que também eu gostaria muito que fosse liberado para animais maiores, mas a gente vai passo a passo. Hoje, quantos animais você tem e que dependem do transporte público? Olha, transporte, nós estamos ao todo 52 animais terapeutas, desde raça pequena até raça maior, temos gatos também, mas nós temos uma média de 15 animais que assim, às vezes vão disfarçados, como ela falou, dentro do metrô. Agora, ônibus não mais, né? Mas eles vinham disfarçados e chegavam todos estressados. Então, isso vai facilitar muito o nosso trabalho e para futuros voluntários também, que agora não possuem carro, que eu já perdi muitos voluntários por conta disso. Maíra, quais são os deveres e os direitos dos donos dos animais domésticos, dos animais de estimação? Existe isso? Na verdade, nós temos algumas declarações internacionais de direito dos animais. Nós não temos nenhuma legislação pátria que nos dê essa pauta e que nos ajude a entender, mas os deveres são os básicos em relação a qualquer forma de vida. Apesar do nosso Código Civil considerar o animal como coisa, o nosso Código Penal, ele prevê uma pena de multa e também até de detenção, no caso de 3 meses a 1 ano, com aumento de pena, para o caso de crime de maus tratos. E maus tratos podem ser capitulados pela nossa doutrina de várias maneiras. Abandono é considerado crime de maus tratos, deixar de prestar socorro a um animal, deixar de cuidar de um animal doméstico que você tenha na sua casa, na sua propriedade, isso também é configurado como crime de maus tratos. E isso que as meninas estavam nos falando nesse momento, de levar, transportar esses animais de uma maneira totalmente inadequada, também pode ser considerado. No entanto, algumas pessoas entendem que isso é um estado de necessidade, porque esse animal não pode ser privado do socorro. Então, estará tramitando, inclusive, um projeto de lei no Congresso Nacional, apresentado por um outro deputado, Ricardo Izar, para tentar desqualificar essa natureza jurídica atual dos animais de coisa e para que eles passem a ser considerados como, nos moldes da França, agora do Congresso francês, sencientes. Animais que sofrem, que têm dor, que sentem tudo que nós sentimos. Então, no tocante aos deveres e direitos, seria no sentido de não agredir a nossa lei, de não cometer nenhum crime de maus tratos e os deveres de urbanidade próprios que eles terão que respeitar no transporte desses animais. Então, eles têm que respeitar o outro passageiro,
O próprio projeto de lei do nosso deputado aqui, Celino, prevê o pagamento de uma passagem, para que isso não tire lugar de outras pessoas no transporte público, e também um número limite, que provavelmente será colocado em regulamentação, para que não haja muitos animais, o que seria simplesmente impossível na realidade do nosso transporte público atual. Maíra, só para fechar esse raciocínio, se você tem uma situação de um animal levado clandestinamente dentro do transporte público, isso pode configurar configurar maus tratos por estar dentro de uma sacola, uma bolsa, enfim. Mas se esse animal estiver doente, está precisando de socorro, mas se você deixá-lo em casa, porque você não pode ir para o transporte público com ele, também é um crime, porque você está omitindo socorro. Também. Por isso, como é que fica essa situação? Pois é, na atualidade é um conflito de lei, sem dúvida, e todos os que são protetores e mesmo a nossa comissão entende que você deve socorrer um animal, que isso é uma condição que se sobressai ao transporte inadequado. No entanto, se alguém denunciar, eles padecem sim da possibilidade de haver um inquérito, um termo circunstanciado numa delegacia por crime de maus tratos. Por isso, esse projeto de lei vem em bom tempo, tentando ampliar para todo o âmbito estadual, o que já acontece na cidade de São Paulo desde março e que realmente vem na necessidade desses animais e de todos os tutores que têm esses deveres de cuidado. Então, você chegou num ponto basilar, você tem um conflito de lei e esse projeto viria ajudar a extinguir esse problema. Você está aqui na TV Alesp, no programa Em Discussão. Nós estamos falando hoje sobre o projeto de lei que prevê a liberação do transporte dos animais domésticos nos coletivos estaduais. Nós voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Alesp com o programa Em Discussão. Hoje nós estamos falando sobre o projeto de lei que libera os animais domésticos no transporte coletivo estadual. Deputado Celino Cardoso, dá para quantificar quantas pessoas seriam beneficiadas em todo o estado de São Paulo a partir da aprovação deste projeto? Olha, é difícil, né? Conforme a reportagem que você apresentou no início desse programa, no Brasil hoje temos 106 milhões de pequenos animais domésticos, né? Isso dá um animal para cada 2 pessoas, né? Então, eu acredito que seja um número muito grande de pessoas que serão beneficiadas com esse projeto, né? E até pegar um pouquinho da fala da doutora Maíra, que no Congresso Nacional o animal é considerado uma coisa, né, pelas nossas leis nacionais hoje. Quer dizer, realmente é uma coisa muito triste isso, porque é uma vida, né? E Deus é o autor da vida. Então, é uma criatura de Deus, quer dizer, nada que Deus não deu vida tem vida. Se ele tem vida é porque Deus criou, né? Como pode ser criada uma coisa? Como ela mesma disse, é um animalzinho que sente dor, que sofre, né? E que ele tem também inteligência, né? Um cachorro é inteligente. O que difere, na verdade, ele de um homem, um ser humano, é o espírito, que o homem tem corpo, alma e espírito, né? Porque é a imagem e semelhança de Deus. Sim. Mas o animalzinho, ele tem corpo, tem alma, tem inteligência, tem sentimento, né? Então, ele tem que ser realmente tratado de uma forma digna, né? E quando uma pessoa, por uma situação, como disse a Simone aqui, muitas vezes, ela é forçada até cometer maus tratos, porque tem ali que levar o animalzinho escondido, sufocado, ela não só está cometendo um crime de maltrato animal, como também está, de alguma forma, infringindo uma lei. Embora seja um decreto, é uma legislação que proíbe que ele a transporte. Então, ela está cometendo simultaneamente 2 irregularidades, né, sem que ela tenha intenção. Então, acho que... E aí acaba existindo esse conflito, né? Quer dizer, não pode deixar de socorrer, como disse aqui a doutora Maíra, porque caracteriza maus tratos. Mas também não tem como levar, porque não tem um carro próprio, né? Então, acredito que muitas pessoas serão beneficiadas e eu agradeci até a Simone por me fazer esse pleito, de trazer realmente essa demanda para que nós elaborássemos esse projeto de lei. Estou muito orgulhoso de ser o autor desse projeto. Quais são as regras básicas da proposta, deputado? Porque o dono do animal pode pagar a passagem do animal, como também pode não pagar e ele carrega a bolsinha, a gaiolinha, né? Não sei como é que chama aquela... carrega no colo e não ocupa um assento no... A ideia é que se ele não quer segurar nas suas mãos a casinha, vamos dizer assim, ele quer colocar num banco ao lado dele, é justo que ele pague uma passagem, porque
esse animalzinho estará ocupando o local de um passageiro, né? Mas o projeto, na verdade, a gente é um projeto novo que nós demos entrada aqui na Assembleia agora no mês de maio mesmo, né? Ainda está na Comissão de Constituição e Justiça. A ideia é que a gente consiga aprovar esse projeto e que ele venha a ser regulamentado. Mas ele já tem alguns artigos básicos que definem justamente o tamanho, né? Como disse na reportagem, é no máximo 10 quilos, que ele tem que ser transportado não solto, mas dentro de uma caixinha adequada, né, para não incomodar outros passageiros, que esse transporte só possa ser feito no horário de pico, quando as conduções públicas, os ônibus o metrô estão lotados, num caso de emergência justificável, né? Então, existem já umas regras básicas para esse projeto se transformar em lei. Simone, aqui você atribui, na cidade de São Paulo, essa liberação já existe nos ônibus municipais, é uma regra da prefeitura, mas a gente não vê muita gente se aproveitando dessa possibilidade. A que você atribui isso? As pessoas estão desinformadas, elas, por exemplo, não têm, de repente, a carteira de vacinação atualizada, válida, isso também é uma exigência da lei, o funcionário lá do transporte público tem que ter o controle disso com o acesso do passageiro e o animal. Não, ao contrário, foi muito divulgado isto. Claro que algumas pessoas não conseguem entender que nós só podemos levar animais até 10 quilos, devidamente vacinados, dentro da caixa de transporte, você não pode dar alimentos dentro do ônibus. Então, assim, as pessoas só escutam o que querem. Então, todas essas regras as pessoas escutam assim, vai ter que carregar um animal, mas não prestam atenção. Mas, no meu caso, especificamente, como eu uso lotação, trem e metrô, como é que eu vou levar um animal até a estação de trem e vou deixar essa caixa onde? Porque quando entrar dentro do trem, eu vou ter que escondê-lo. Eu vou pegar a caixa, vou colocar dentro de uma... Bom, como é isso? Eu não entendo. Então, eu já prefiro sair da minha casa com meu bebezinho disfarçado, onde eu vou poder entrar já no ônibus, no trem, no metrô, e não vou ser abordada por ninguém. A única coisa que de vez em quando me deixa meio grilada é quando a pessoa quer ver a carinha do meu neném. Aí eu já digo logo que parece o pai. E eles aceitam bem isso, porque eles acreditam que eu estou realmente com um bebê. Pessoas até às vezes me oferecem lugar, e eu sento, né, gente, porque eu não sou boba, às vezes o animal tá pesando, mas aí eu digo, ó, é um cachorrinho, tem problema? Não, aí eles ficam, não, pode sentar. Mas na realidade é isso, a gente se barra, fica barrado ali. Eu posso no ônibus, mas não posso no estadual, no transporte. E os 2 hospitais públicos veterinários, eles ficam ao lado do metrô. Que creio que quem planejou isso já fez pensando nisso. Então eu posso ir ao hospital veterinário de metrô, mas tem que deixar meu cachorro em casa. Porque ele não vai poder. Então eu acho que é nisso que barra isso. Por isso que eu procurei o deputado Celino e pedi para ele, pelo amor de Deus, faça uma lei que nos permita tratar os nossos animais com a dignidade que eles merecem. Silvana, como é que tem sido a sua experiência nos ônibus municipais em São Paulo? Os funcionários, eles costumam pedir a documentação, a carteira de vacinação válida, porque isso é regra, faz parte da lei, né? Nós temos voluntários que levam dentro de ônibus, dentro do metrô, de forma disfarçada, em bolsas grandes, porque mulher usa bolsa grande, então ninguém repara. Aí quando ela tá, a pessoa... E mesmo eu, né, vou levar a Chanel, a gente deixa nessas bolsas, eu tenho certeza que essa não é maus tratos, porque essa bolsa é uma bolsa especial, o animal está acostumado já, e as pessoas percebem que é um animal, elas dão lugar para a gente. As pessoas são solidárias e não deixam a gente ficar em pé se por acaso não tem local. E elas deixam a gente sentar. Então eu vejo que as pessoas, o povo é muito solidário com esse tipo de transporte. Claro que você sempre vai encontrar uma pessoa que não gosta, mas até aí você fica afastado. Mas eu acho assim que a lei vai... Já aconteceu essa situação? De encontrar pessoas, quem não gosta? Quem não gosta, de reclamar. De reclamar, ir lá reclamar. Mas aí a gente tem, assim, pega motoristas, pega cobradores, mesmo no metrô, pegam
pessoal da segurança que eles fazem vista grossa, sabem que os animais estão acostumados, eles veem os animais, a gente fala que são animais terapeutas, que fazem os benefícios nos hospitais, tudo. Então as pessoas relevam e, tipo, pode deixar. Os motoristas dizem o quê? Porque eles têm mais uma tarefa, mais uma atribuição, que é verificar a documentação do animal, a carteira de vacinação. Nunca foi pedido. Nunca foi pedido? Não. Nunca foi pedido. Isso é uma situação facilitada no caso dos trens e do metrô, não, deputado? Porque é diferente no ônibus. Lá na catraca do metrô, do trem, você tem vários funcionários ali presentes que podem dar um apoio para esse tipo de atendimento no acesso do passageiro com o animal. Tem uma estrutura menor, porque você tem toda uma estação, né? Diferente do ônibus que a pessoa pega num ponto ao longo de uma avenida qualquer, né? O metrô só para nas estações, não tem toda uma estrutura. Então, acredito que realmente vai ser bem mais fácil você poder administrar a logística, né, de fazer o transporte desses passageiros que são os nossos animaizinhos. Né? Maíra, existem leis que regulam a compra e a venda de animais? Sim. Quando a gente compra um bichinho, a gente tem que assinar algum tipo de contrato? Não, na verdade, os contratos são verbais. O que tem se estabelecido é que há algumas obrigações do criador ou do vendedor de animal de já vender isso no âmbito aqui de São Paulo, esse animal já castrado, entendeu? E isso não tem sido respeitado. Em que sentido veio essa lei? No sentido de dar a eles uma proteção, porque muitas vezes eles eram comprados como reprodutores ou simplesmente reproduziam por uma falta de castração. E essas crias eram abandonadas sequencialmente nas cidades, principalmente dentro das grandes populações urbanas. Isso se torna um problema de saúde pública e um problema de proteção aos animais. Então, essa lei já existe, não é respeitada, você continua vendo em shoppings e em grandes centros comerciais e até em feiras ilegais a venda desses animais em condições inadequadas. Eles não podem ficar também expostos a excesso de luz, a falta de ar ou confinados naquelas jaulinhas ou vitrines que você vê em grandes shoppings aí da cidade, do estado de São Paulo. Isso é proibido e, no entanto, a gente esbarra sempre naquele velho problema, a falta de fiscalização. Os nossos legisladores têm sido sensíveis à causa, têm tentado regulamentar isso da melhor maneira para a população e para a proteção dos animais. No entanto, não há fiscalização possível. Então, a nossa batalha na Comissão de Proteção e Defesa Animal também é nesse sentido. A gente precisa estimular o poder público e a própria sociedade a denunciar esse tipo de maus-tratos. Acho que é necessário que haja uma atenção especial para com os animais, porque a gente vive num mundo capitalista. E por que eles vendem o animalzinho sem castrar? Porque eles fazem a venda, ato contínuo, eles cobram para fazer a castração. Então, quer dizer, eles estão realmente usando esses animaizinhos visando puramente lucros, né? Então, a gente precisa realmente começar a olhar para esses animaizinhos como um ser vivente, uma criatura de Deus. É isso que a gente precisa realmente ver, não usar os animaizinhos para ganhar dinheiro de qualquer forma. Maíra, ainda na linha do seu trabalho, quais são as demandas que chegam lá na Comissão de Direito Animal da OAB? Olha, no âmbito do Estado de São Paulo, que é onde a gente atua, chega muita reclamação sobre realização de rodeios. O que acontece é que a gente tem um decreto estadual que dispõe no sentido de proibir realização de rodeios em perímetro urbano. E o que tem acontecido é que, em primeira instância, o Ministério Público tem ajuizado ações civis públicas para impedir esses rodeios, liberando muito, na maioria dos casos, os shows que acompanham, os sertanejos. Esse não é o problema é o abuso dos animais que vem acontecendo nesses rodeios. E muitas vezes eles liberam o show, mas em segunda instância o nosso Tribunal de Justiça vem entendendo que não, que eles podem fazer, inclusive em perímetro urbano, por causa de uma questão de interpretação de lei. A nossa ideia é sensibilizar esses desembargadores do nosso Tribunal de Justiça para que eles vejam em que condições são tratados esses animais. E hoje em dia você verifica no interior de São Paulo que, na verdade, o pessoal vai para ver os shows, vai para ver o show musical, as outras atrações. Muito pouca gente hoje se interessa por rodeio. Até em Santa Catarina nós vemos cada vez mais, eles estão terminando com aquela farra do boi e o pessoal acaba incentivando, a maioria da população é contra. Isso vem muito da cultura açoriana que foi estabelecida no local. A gente recebe demandas de rodeios, muita questão
de problemas de erro médico veterinário, que não é da nossa competência, é do Conselho Regional de Medicina Veterinária, mas nós sempre encaminhamos, enfim, essa denúncia ou tentamos compor as partes, tá, nesse sentido. E a gente recebe todo tipo, inclusive de abuso sexual contra animais no estado de São Paulo, cavalos, éguas, até animais de porte pequeno. Então é terrível a demanda que a gente recebe, mas a gente vê uma mobilização do legislativo e da sociedade em prol desses animais, como nunca foi visto antes, viu, Mauro? Então, nós achamos que é o momento certo da sociedade exigir ainda mais do poder público a proteção a esses animais, em todos os âmbitos, no penal, no civil, e principalmente que esses criadores e vendedores de animais tomem consciência da função social que eles representam. Eles não podem vender como se fosse um artigo, um objeto de decoração, mas como animais que sentem dor, frio, fome e que são sencientes. Inclusive, a declaração de Cambridge foi feita agora pelos nossos cientistas, inclusive Stephen Hawking, dizendo que eles sentem como nós e que até animais como polvos e esse tipo de coisa, simplesmente, eles não são mais a coisa que a gente imaginava. Eles sentem. Eles só têm diferenciada uma sequência lógica e uma percepção de mundo. E a comunicação verbal, obviamente, é isso que nos diferencia dos animais, porque em relação a espírito, a percepção e inclusive a sentimento, eles são muito parecidos conosco. Aqui na TV Alesp você acompanha o programa Em Discussão. Estamos falando hoje do projeto de lei que libera o transporte dos animais domésticos nos coletivos estaduais. Mais um intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Em Discussão, estamos falando hoje do projeto de lei que libera o transporte dos animais domésticos, dos animais de estimação, nos coletivos estaduais de São Paulo. Simone, quanto custa uma caixa transportadora para o animal? Como é que é feita essa escolha do tipo, do modelo mais adequado? Então, ela está na faixa de uns R$40, já cheguei a ver. É a que eu tenho, eu ganhei. Mas eu já cheguei a ver a R$40. Não é um preço absurdo, porque você vai usar quanto tempo essa caixa. E eu, como eu tenho agora 2 pinchers e eles usam a mesma caixinha. Quando eu preciso transportar, eles acabam... Cabe até os 2 lá dentro. De vez em quando a gente põe, eles ficam brincando lá dentro. Então não é caro, é R$40 uma caixa de transporte para você poder... Eu prefiro até levar dentro da caixa de transporte, porque eles não se assustam. Lá dentro eles estão olhando, respirando, do que você levar numa bolsa ou no sling, como eu faço. Então não é. É isso aí mais ou menos que está. O animal se acostuma? A que tipo de estresse ele é submetido nessas viagens? Aí no caso, com mais gente, né? Às vezes o ônibus... Olha, eu acho que nenhum, porque olha, a caixa ela é toda furadinha, ela tem a porta, você vai colocar uma almofadinha, você vai colocar lá o brinquedinho que ele está acostumado, ele vai estar sentindo o seu cheiro, vai estar te vendo, o resto das pessoas passa batido, eles nem reclamam, pelo menos as minhas nem já se acostumaram. Como é que você lida com isso, Silvana? A gente faz primeiro um treinamento com os bichos que ficam nessas caixas de transporte, para eles acostumarem em casa, deixar a caixa de transporte aberta, põe, eles saem, até para eles desestressarem com a própria caixa mesmo, porque é uma contenção. Se ambientarem, né? Exatamente. Isso. E eles gostam, às vezes, de ficar até nas caixas como se ficassem tocados mesmo, né? E aí, quando você passeia pela casa com a caixa, vai até a porta, vai até a rua, pega um pouco de trânsito, para o animal também, dessensibilizar o animal para essa caixa de transporte, porque ela pode ser também muito, muito estressante para os animais. E você, assim, a primeira vez que você anda, claro que o animal fica mais estressado, mas à medida que ele vai... Porque eles são rotineiros, né? À medida que você vai usando, eles vão se acostumando com outras pessoas, barulho, movimento, aí o animal é como se fosse uma extensão da casa. É que a maior parte das pessoas que usam essa caixinha já tem desde que o animalzinho era filhote. Então ele já tem já acostumou, né? É uma coisa normal, né? Dificilmente alguém nunca usou e de repente compra. Aí realmente é necessário que tenha essa adaptação, esse cuidado todo para que ele não se estresse. No caso dos ônibus, deputado, o senhor acha que pode haver alguma
estratégia específica, por exemplo, para os animais não chamarem a atenção de motorista, não distraírem motorista? Isso aí cabe a cada um esse tipo de estratégia? Acho que a partir do momento que ele está dentro da casinha dele, não tem como chamar a atenção, né? Logicamente são animais dóceis, né? Aliás, a lei prevê que não pode ser animal feroz, né? Pequeno, são dóceis, não tem como chamar, como desviar a atenção de um motorista, por exemplo, né? Então, eu acho que é muito tranquilo isso. Como é que essa questão é tratada fora, nos países desenvolvidos? Olha, eu não conheço muito bem, né? Mas há uns 2 anos atrás, eu estive na Inglaterra, que o meu cunhado estava morando lá, nós fomos visitá-lo, e ele comentou que lá na Inglaterra, as pessoas que cuidam de um animal, de um cachorro, recebem um benefício do governo, para tirar o animal da rua e cuidar. Então, você vê que é bem diferente daqui, né? Então, eu acho que em cada país deve ter uma legislação própria, mas é certo que nos países mais desenvolvidos já se tem um cuidado mais especial com os animaizinhos, que acho que nós ainda estamos deixando um pouco a desejar aqui no Brasil. Eu acho que primeiro é a castração, né? Você castrar o animal para tirar o feromônio, porque assim ele já não... Você pode colocar macho, fêmea no mesmo lugar, que eles não vão se estranhar. O cachorro tem que ser um cachorro social para andar. Você não vai andar com um cachorro que morde pessoas e outros animais. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Maíra. A Inglaterra e também os Estados Unidos são países extremamente desenvolvidos em sinofilia, adestramento e proteção e defesa dos animais. Você tem uma legislação muito mais ampla, muito mais eficaz, com ONGs muito mais bem aparelhadas e ainda assim eles enfrentam um problema seríssimo de abandono. Então, eu acho que a Inglaterra é precursora nesse sentido de bancar uma bolsa, algum tipo de auxílio, e eu acho muito interessante, já que se faz isso com outros tipos de questões sociais na Inglaterra. Mas eu acho também que é importante ressaltar que essa caixa que foi perguntada pelo Mauro, as mais caras, como são exigidas pelas companhias aéreas para transporte aéreo de animais vivos, elas têm que ser de fibra de vidro. Não é o caso dessa lei, porque senão ficaria uma lei muito impopular. A caixa de fibra de vidro, ela impede que o animal sinta um excesso de calor, ela não se rompe com facilidade, essa seria ideal. Mas se você for a um shopping, como já existem hoje, de animais com grandes produtos à venda, você vai verificar que elas variam para porte pequeno entre 250 a 400 reais. Então é importante até que seja divulgado e que outras empresas se interessem por essas caixas mais baratas, que serviriam plenamente a um transporte coletivo de animais intermunicipal ou estadual. Na nossa lei, no nosso projeto, prevê uma lei, uma caixa de fibra de vidro ou material similar, que é justamente para oferecer esse conforto para o animal. Maíra, até aqui o surgimento do projeto de lei do deputado, quer dizer, essa questão era tão omissa, né, que nem o Código de Trânsito brasileiro trata dessa questão do transporte nos coletivos, porque até então é tudo proibido, né? Sem dúvida. A vedação era expressa, então eles entendiam como lei federal, que é o Código de Trânsito brasileiro, que não poderiam dispor em contrário à vedação expressa. Quer dizer, não é possível transportar animais também em outros estados, não é só um decreto estadual. E agora, ressaltando que a nossa lei municipal já permite, então as pessoas já podem começar a transportar os seus animais nos ônibus, fora do horário de pico. E essa lei, tenho certeza que vai ser aprovada pela Assembleia Legislativa em São Paulo e que vai ser bem regulamentada no sentido de atender a necessidade da população. O grande diferencial, deputado, em relação à lei municipal, o transporte pode ser feito também no horário de pico, pela sua proposta, em situações específicas, com a devida justificativa para isso, que é apresentado ao funcionário. Que é o caso que a Simone colocou. Muitas vezes ela tem que levar o animalzinho a uma clínica veterinária num horário que coincide de ser o horário de pico, tá certo? Então, desde que ela tenha um documento do médico veterinário que justifique a necessidade dele ir a essa clínica veterinária, ele fica autorizado, né? Então, é muito importante isso. Muito comum acontecer isso, né? Não dá para você marcar... Você não pode prever quando você... Quando o animal vai ficar doente das 10 às 4 da tarde. Se eu estou socorrendo meu animal, por que eu vou sair de casa às 7 horas da manhã se minha consulta é às 4? Ou se é às 3 ou se é às 2? Então, assim, é ilógico isso. Você esperar das 7 da manhã às 10 para você poder socorrer o seu animal. 4 horas ele morre. Por isso que eu vou escondido. E olha, e digo mais,
vou continuar cometendo crimes de maus tratos, vamos continuar socorrendo os nossos animais sem nenhuma dignidade enquanto as autoridades não perceberem e mudarem isto. E eu peço aos senhores deputados que votem o mais rápido possível e deixar claro que eu vou continuar socorrendo os meus animais desta maneira cruel, até que isto mude. Importante ressaltar, né, Mauro, que nós estamos num país democrático, né? Muitas vezes nós encontramos, como nós vimos na reportagem, uma ou outra pessoa que é contra. Mas o que a gente tem sentido, e quando nós recebemos essa indicação da Simone para fazer o projeto, nós conversamos com várias pessoas, é que a grande maioria, a ampla maioria é favorável. A democracia é isso, é fazer com que prevaleça a vontade da maioria. Os direitos da maioria e tudo mais, né? Então, é como elas mesmo nessa, vamos dizer assim, nessa situação que elas transportam hoje de irregularidade, elas têm encontrado apoio, como foi dito aqui. Por quê? Porque a grande maioria é favorável. Né? Então, nós temos que legislar em função... Deus, na sua infinita sabedoria, fez cada ser humano único. Ninguém é igual a ninguém, ninguém pensa igual a ninguém, ninguém gosta das mesmas coisas que todo mundo, né? Então, nós temos que fazer prevalecer a vontade da maioria, principalmente numa reivindicação justa como essa. Pelo fato da maioria ser favorável, supera qualquer conflito, né? Exatamente. Né? Você pode, às vezes, num ônibus que tem 50 passageiros, ter 2 ou 3 ou 4 ou 5 que é contra, mas com certeza a maioria é favorável. Maíra, faltam advogados especializados nessa área? Faltam demais. É uma área extremamente carente de advogados especializados e aqueles que o são têm que fazer as suas especializações fora do país. Nós temos especializações aqui em bioética, em direito ambiental, mas não focado no direito dos animais. E a nossa doutrina, que são os livros que falam sobre isso, principalmente na área jurídica, é muito pobre nesse sentido. A gente vem tentando corrigir isso através do OAB, com fomento a cartilhas, publicações, tanto para os possuidores, que hoje são chamados assim, mas a gente vê como tutores de animais, e também para toda a população e para os advogados. Quer dizer, a OAB, nesse momento, está finalizando a confecção de uma cartilha técnica para ajudar a ensinar os advogados que querem entrar na área o que fazer em caso de maus tratos, em caso de rinhas de galo, que você já ainda encontra, por incrível que pareça, no estado de São Paulo, em todo o território nacional. Então, em todo caso de abuso, há uma medida a ser tomada. O Ministério Público tem nos ajudado muito nesse sentido, oferecendo as ações civis públicas competentes, e a gente espera sensibilizar aí o Judiciário, que hoje, inclusive, começa a discutir a questão da posse desses animais em caso de separação e divórcio, como ficaria a tutoria desses animais. Então, a gente vem avançando, apesar da nossa legislação e do nosso âmbito jurídico ainda carecer de profissionais especializados na área. Quero aproveitar que você está com a palavra, Maíra, o tempo do nosso programa está acabando. Para a sua conclusão, sua avaliação, sua mensagem sobre o nosso tema em até 1 minuto, por favor. Eu quero deixar aqui uma mensagem a toda a sociedade para que nos ajude, para que cumpra essas regras assim que esse projeto for aprovado. Não deixem de socorrer seus animais em hipótese alguma, façam o que for necessário. Como deputado, a Solange, todas elas disseram nesse sentido. Nós precisamos fazer, às vezes, da fiscalização e também impedir a omissão de socorro contra esses animais. Nós temos hospitais públicos agora na cidade de São Paulo, a causa está crescendo de uma maneira cavalar e é preciso observar e denunciar esses maus tratos. É possível fazer denúncia anônima até no Ministério Público de São Paulo, no GECAP, para a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo também, e é possível ir diretamente a qualquer delegacia, não é preciso ser uma delegacia especializada para denunciar um caso de maus tratos. Mas não deixem de socorrer os seus animais, eles precisam de nós. Silvana, sua palavra final, até 1 minuto para a sua conclusão sobre o nosso tema. Eu acredito assim que essa lei vai mudar muita coisa, vai beneficiar a todos. Claro que a gente vai ter pessoas que gostam ou que não gostam, mas eu acho assim, de tudo que foi dito, que vai ser a coisa melhor, porque o que mais... Hoje o animal é como se fosse um membro da família e a gente tem que incorporar esses animais
Aonde a gente vai? A gente passeia, viaja, faz tanta coisa com eles, e principalmente no meu caso, que a gente faz os trabalhos de terapia assistida nas instituições, isso vai ser maravilhoso, porque a gente vai ter muito mais acesso aos hospitais que a gente trabalha. Simone, sua palavra final? Eu vou dizer para que vocês amem os seus animais e cuidem deles quando eles mais precisam de nós, que é quando eles ficam doentes, quando eles ficam velhinhos. Não abandonem os seus animais, porque eles merecem todo o nosso respeito, porque o amor que eles nos dão é incondicional. Nenhum ser humano nos ama como um animal, incondicionalmente. Deputado Celino Cardoso, sua palavra final. Palavra de agradecimento, gostaria de agradecer a doutora Maíra, que vem representando a OAB, trazendo aqui importante apoio para a aprovação desse projeto, bem como a Silvana, que eu gostaria não só de agradecer a sua participação, mas de parabenizar pelo trabalho que você faz, né, com a sua ONG, está realmente levando os animaizinhos para alegrar um pouco da vida daquelas pessoas que estão sofrendo em hospitais e tudo mais. Parabenizar também a Simone pela luta dela pelos animais, dizer que para mim foi uma honra e um privilégio muito grande receber essa reivindicação sua. Estou muito orgulhoso de ser o autor desse projeto e agradecer você também, Mauro, pelo programa. Dizer que eu espero agora receber o apoio dos demais deputados aqui da Assembleia Legislativa, que eu tenho certeza que serão sensíveis a essa causa, para que nós possamos fazer esse projeto se transformar em lei e que as pessoas não tenham mais que acabar praticando maltrato e estar cometendo a irregularidade de fazer um transporte num transporte público que é proibido, né? Então a gente espera poder aprovar quanto antes esse projeto. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Quero agradecer a todos que estiveram aqui nos estúdios da TV Alesp, nesse programa Em Discussão. Nós falamos hoje sobre o projeto de lei de autoria do deputado Celino Cardoso, do PSDB, que libera os animais domésticos, os animais de estimação no transporte coletivo estadual. O agradecimento a você de casa que nos acompanhou. Tchau, até o próximo tema.